Voltamos, Brasil! Telefone liberado, 2578-6000. Dicas maravilhosas, né, gente? Aquelas da Dona Domésticas, né? Maravilhosa, amei. Várias dicas poderosas. Depois siga lá no Instagram dela pra você pegar as dicas que ela arrasou. E agora, presta atenção, mulherada. Já vou deixar o telefone liberado, hein? 2578-6000 tá liberado. O WhatsApp, se você quiser fazer perguntas, porque o momento agora é de beleza. E tudo que tá em alta, todo mundo fica antenada, porque vamos falar de cílios, né? Do alongamento de cílios, né? Que é o cílio fio a fio. Eu tô com ela, que é a Natália Medeiros, Nath Medeiros, que faz os cílios, inclusive os meus, ela que faz. E também com a Mari, que tá aqui maravilhosa, que é micropigmentadora. Então nós vamos aprender agora a entender. Meninas, bem-vindas. Boa tarde para as duas. Mari, não, vamos começar com a Nath aqui. Nathzinha, explica a todo mundo o que quer saber. A gente coloca esses cílios, com cílios lindos, perfeito, e dura quase um mês, né? Tem pessoas que dura 20, 25 dias. Exatamente. Mas eu queria que você explicasse para quem tem em casa como que funciona. Isso, a extensão de fios, ela é acoplada no seu fio natural. Então, ele dá mais volume, deixa maior, a curvatura é totalmente diferente da sua natural. Então, dá um outro visual e dura até uns 30, 40 dias, dependendo do cuidado de cada pessoa. E quais são os cuidados, Nath? Então, o que a gente recomenda para evitar produtos oleosos, evitar esfregar a área. E na hora de dormir, só não dormir muito com o travesseiro muito próximo, sabe, do olho. Mas no restante, normal, banho, tudo, piscina, mar, tranquilo. E essa neura, as pessoas têm medo, né? Porque eu já vi casos de algumas pessoas, alguns profissionais colocarem o fio a fio e de repente cair os cílios da pessoa. Por que isso acontece? Exatamente. O que acontece? Sempre você tem que procurar um profissional que esteja apto para realizar o procedimento. Então pode acontecer, por exemplo, de você colocar o fio ser muito pesado, a gente tem toda uma gramatura, todo um peso para olhar do fio, a saúde natural da cliente. E aí a gente analisando toda essa gramatura e tudo mais, a gente consegue assegurar que o fio vai se manter saudável. É natural o seu fio cair? É essa imagem ali, né? Isso, é natural o seu fio cair, porque o que acontece? Ele tem uma fase de crescimento, como todos os fios do corpo. Só que aquele ali, qual que é ele ali? Esse é um volume russo, então eles são fios mais finos, onde a gente acopla 3 a 4 fios para cada fio seu. De acordo, claro, com o que você quiser. Se quer um efeito mais natural, menos fios, um efeito mais dramático, mais fios. Quantos efeitos tem aquele ali? Esse aí, ele é um volume mais natural. Então, ele deve ter uns 3, 4 fios para cada fio seu. Para dar um efeito mais ou menos gatinho, a gente consegue analisar também tudo isso. Nossa, e esse maravilhoso aí? Esse também é um volume. O volume, na verdade, ele é um dos mais queridos, né? Porque ele tem um efeito mais natural pela questão da sensibilidade. Ele é um fio mais fino, se aparenta mais com o nosso natural. Então, fica bem mais bonito. Esse, ele é um efeito gatinho também, que faz um efeito delineado, né, no olho. E que deixa no final puxado, gatinho, Isso, né? deixa puxadinho. Esse também é bem natural, tá vendo? É bem sutil. Porque o volume russo, as pessoas têm um pouco de medo, de preconceito, né? Por ser volume russo. Mas dá pra ser tanto natural como dá pra ser mais Mas isso você analisa pelo olhar da pessoa, pelo tamanho dos olhos? Exatamente. Se ela segura, se não segura, pela profissão. Porque também pode colocar, né, Mari? Um pouquinho mais discreto, isso, que ninguém vai perceber. Exatamente. Então, a altura, por exemplo, do côncavo da pessoa, ela vai dizer se o fio vai ficar muito grande ou menorzinho. Então, se a pessoa tem um côncavo maior, ele fica menor. Se a pessoa tem um côncavo menor ou então um côncavo um pouquinho mais mediano, ele fica com um aspecto maior. Tem que dar toda uma analisada. O seu é um côncavo um pouquinho menor. Esse meu é o quê? O seu é um gatinho. Eu coloquei, viu, gente? Ó, tem que mostrar pra vocês, ó. Puxa a imagem aqui, Cauê, pra mostrar aqui, ó. E aí o seu côncavo é um pouquinho menor, então ele dá um aspecto de que seja maior. E agregando com o seu trabalho também, que é de micropigmentador, eu queria que você falasse, explicasse onde, quando, como que a gente pode fazer, qual o segredo para todo mundo deixar a boca bonita, bem desenhada, com um ar de saudável, aquele risquinho delineador nos olhos. Sim, a micropigmentação, ela surgiu para embelezar, né, e realçar a nossa beleza natural mesmo. O que acontece? É uma maquiagem semi-permanente, então a gente acaba utilizando para pequenas correções, né? Correções de falhas nas sobrancelhas, alopécia, às vezes uma sobrancelha muito fina. E para os lábios, a correção de cor e formato também, né? Tem pessoas que têm um formato diferente de um lado para o outro, a gente consegue fazer essa correção também com cor e o formato da boca. E a questão dos olhos... Qual que é o mais complicado e mais difícil? Quais os cuidados para fazer? Por exemplo, quero fazer dos olhos.
né, fazer o delineador tanto em cima como embaixo. Todo mundo pode fazer, não pode? Todo mundo pode fazer. A única restrição é se você tiver alguma Olha lá, alergia. vai explicando pra gente. Ali é um olho muito bonito. Nossa Senhora. É o Lash Contour, que ele é só o contorno de raiz, tá? Então ele não é aquele delineador marcado, gatinho, efeito pesado. Ele é o contorno só da raiz, onde realça realmente só os seus cílios. Então quando a cliente fecha o olho, ela não está maquiada, porém com os olhos abertos, tem um efeito, né, mais dramático do olhar, né? Inclusive nesse olhar Lindo, hein? muito bonito. Então dá uma valorizada. Aí é um lado feito, o outro sem a micropigmentação, para você ver como é possível valorizar, né, o olhar, uma sobrancelha que ela já tem, porém é muito clara. Então a gente valoriza um pouquinho, a cor no início fica um pouco mais escura, depois Desbota fica mais quantos natural. por cento, mais ou menos? De 50% a 60% em média. Perde da cor, né? Isso, ficando mais natural. Ó, Olha tá que vendo bonito aí? isso aí. Valorizou o olhar dela, que ela tinha um olhar um pouco triste, então acabou valorizando um pouquinho mais e dando um contorno, né, pra pálpebra. Boca. A boca. O sonho da mulherada. Boca agora é a última moda, né? Porque os lábios da gente às vezes tem uma cor muito pálida. Aquela cor lá, Então- você faz naquela cor para depois ficar naquele tom de baixo? Como que Isso, é? esse é um antes e depois. Então no dia ela fica um pouco mais intensa, Sim. né? Um pouco mais vermelhinha, um pouco mais rosada. E depois de 30 dias, após a cicatrização, ela já fica naquela outra cor, um pouco mais natural, cor de lábio saudável mesmo. Ó, essa também é no mesmo dia que faz. Então dá um efeito de batom, né? No dia que faz não tem como, fica um pouco mais forte. Olha que bonito. Aí foi só uma Bonito, revitalização. E esse Porque nem aí? sempre a cliente quer uma cor Olha aí, muito eu gostei forte. desse aí. Esse é rosinha, rosado. Aquele rosinha bebê, natural. Mas aí tem que escolher de acordo com a tonalidade da pele também, né, Mari? De acordo com a tonalidade da De pele. repente o que eu penso que vai ficar uma cor bonita em mim não fica bem na Nath, que é branquinha, Isso, né? aí a gente faz uma análise, né, da cor da cliente, da pele, o tom do cabelo, da sobrancelha e dos cílios para verificar uma cor que vai ficar adequada para ela. Porque às vezes a cliente quer um pouco mais rosado, quer um pouco alaranjado, mas para ela o vermelhinho vai ficar melhor. E aí, você faz e de repente olha uma outra cor e quer mudar aqui um tempo. Quanto tempo a gente precisa para depois reforçar, colocar uma cor mais forte? A durabilidade, em média, é de um ano e meio no máximo. Os Tá. lábios costumam durar um pouquinho mais. Então, se ela, de repente, quiser mudar de cor, com um ano já é possível fazer isso. Tá? Então, já tem como uma condição dela colocar uma cor um pouco mais forte ou, de repente, até mudar o tom. É possível fazer essa E mudança. o que as mulheres mais estão procurando? É os olhos, é a boca? Olha, agora os olhos estão começando a criar mais, né, visão, assim, as pessoas estão querendo mais. Só que sobrancelha e lábios agora é Sobrancelha o é momento. tudo, né? Parece que a mulherada tudo. toda gosta de É fazer, o contorno dos Diga, olhos, Underline né? Fernandes, vamos fazer essa sobrancelha, gato? Vamos sim. Os homens fazem? Fazem. Que é pra tirar inclusive. falha, qualquer falhinha que você tem já dá um... Exatamente. A minha já é Inclusive, fazem bastante lábios cheia. também. Tem aqui a pergunta da Angélica Santos, ela pergunta o seguinte: a quantidade de fios nos cílios fica relevante em relação à sobrancelha, se é uma sobrancelha um pouco mais cheia, um pouco mais rasa, ou isso não tem problema? Não, na verdade, assim, então a sobrancelha, ela vai servir como uma base pra gente, só que se você quiser um efeito dramático, tendo uma sobrancelha mais fina, é super possível. Dá pra fazer, então a intensidade dos cílios, quem vai escolher é você. Porque fica o embelezamento do olhar, né, gente? Você trabalha um todo, né? E o risquinho embaixo no olho, o delineador? Também é feito hoje de uma maneira mais delicada, né? Hoje em dia não se usa mais aquele delineador agressivo. Então, utiliza essa linha da raiz, né? Que é esse Lash Contour, só para realmente fazer um acabamento da raiz e deixar mais forte, mais marcante, né? Mário, eu sei que você faz muita gente, assim, eu queria saber, assim, o que elas mais amam, qual a cor que mais sai, qual Olha, o de traço lábios, de olho de também. lábios, elas procuram normalmente mais o rosado, o rosé, né? E o nude. Agora, dos olhos, elas preferem mais o contorno de raiz e o gatinho. Elas não gostam muito de delineador muito marcado, porque se você precisa tudo mudar, natural, né? vai numa festa, hoje em dia é tudo mais natural, né? Ai, Hoje em gente, dia é adorei. tudo- Coloca novamente a imagem aí pra eu ver, que eu tô apaixonada. Ah, é um trabalho Viu? muito bonito mesmo. Vou pedir a imagem pra gente ver. E é um trabalho... Olha os cílios. Esse aí é qual, Maia? Ô, Nath? Esse é um volume rosto.
Quantos tipos que tem de cílios, hein? Só pra Então, a curiosidade. gente trabalha com 3 tipos, que são Tá. o volume russo, que são os fios mesclados, e aí a gente acaba colocando mais fios para cada fio seu. O fio a fio, que é um fiozinho só para cada fio seu. E o híbrido, que é uma mescla das 2 técnicas. Então, se você tá, por exemplo, em uma transição do fio a fio para o volume, é bacana você ir primeiro para o híbrido, para ir se acostumando com o volume. De quanto em quanto tempo que você faz a manutenção? Então, a manutenção ela é bem relevante de acordo com cada cliente, sabe? Os cuidados de cada pessoa, mas uns 20 dias eu acho bacana para você já poder fazer a sua manutenção. Porque, por exemplo, depende da técnica. O fio a fio, você sente uma diferença mais rápido, porque são menos fios, né? No caso do volume, não. Então, demora mais para você sentir a falta e sentir que tem buraco, sentir problema. Mari, e para não ter, por exemplo, para estourar a boca, quem tem problema de herpes, como que é feito esse trabalho? Ah, sim, tem todo um tratamento que a gente faz antes, a gente pode usar laser e também a gente orienta a cliente a passar no médico antes para receitar um remedinho, né, adequado para poder estar fazendo o procedimento. Que aí não tem perigo, não tem risco nenhum, pode fazer normalmente. Já faz com segurança. Incha Já bastante faz com ou não? segurança. Ou é de pessoa para Depende pessoa? muito, é de pessoa para pessoa. Então a gente orienta no primeiro dia, se tiver alguma festa, algum compromisso mais importante, Faça antes, né? fazer antes, mas no dia seguinte também já está tudo normal. As redes sociais, onde nós encontramos vocês duas maravilhosas? Meu é @Natália Medeiros. Eu trabalho no Salão 1838, o meu é @Mari Pedrosa Makeup. Mari Pedrosa Makeup, Isso. tá aí, tá no salão. 1838. 1838 também se encontra Isso. as duas. hein? A Exatamente, Natália estou lá também. Rede social, @Natália Medeiros, né? Meninas, eu amei essa tarde de beleza, essas dicas poderosas. Ah, eu também Achei adoro. um luxo. A Nath, como sempre, a Nath é que me faz, viu, gente? Pra você que tá em casa aí, ó, meus cílios foi ela que fez. Eu só confio os meus olhos aqui, os meus cílios na mão dessa mocinha aqui, viu? É novinha, mas extremamente competente, viu? Mas, ó, Muito obrigada. é tudo de bom, que a gente fica prontíssima. Depois dessa, eu vou só assim, agradecer vocês duas. Aí eu vou pro intervalo comercial e a gente volta já já. Porque a Milene, ali a Poderosa de Batata, morrendo de ciúmes aqui. Da pauta. Ah, adoro. Ai.